Bora conversar com a Mônica Bergamo, que segue também de olho em todas as conversas e apurando nos bastidores também os caminhos diplomáticos possíveis e o papel do Brasil nesse sentido, na tentativa de implementar uma pausa humanitária para que haja ajuda humanitária chegando ali à faixa de Gaza. O Brasil volta a ter esperanças, Mônica, de que as suas propostas nesse campo, enfim, possam ser aceitas na ONU? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, o governo brasileiro renovou essas esperanças, Sheila, de que a proposta do país para a guerra entre Israel e o Hamas seja, enfim, aprovada no Conselho de Segurança da ONU, né? Ontem cedo, quando eu conversei com pessoas da diplomacia brasileira, o desânimo era muito grande, né? Havia uma descrença de que qualquer proposta de uma pausa humanitária na guerra, de abertura de corredores humanitários para retirada de civis, inclusive de brasileiros que estão na zona de conflito, de volta de suprimentos básicos para a sobrevivência dos palestinos que lá ficarem, como água, luz, combustível, água para beber, né, comida, suprimentos médicos, do fim da remoção obrigatória da metade da população do território do norte para o sul, enfim, de que a proposta feita pelo Brasil nesses termos fosse aprovada. Agora, hoje, conversando com uma pessoa muito próxima, um dos ministros mais próximos do presidente Lula, que acompanha a cada passo da operação diplomática do Brasil e da movimentação do próprio presidente, quer dizer, conversando com esse ministro, eu percebi que o clima mudou, né, mudou diante da explosão do hospital de Gaza com 500 mortos, né, que apesar das narrativas, contra-narrativas, foi Israel, foi o Hamas, quer dizer, autoria que a gente talvez nunca saiba, né, nunca tenha certeza de quem foi, cada um tem as suas próprias certezas, mas essa explosão, né, mostrou que esse conflito já tinha atingido proporções inaceitáveis, né, Sheila? Com a morte massiva de civis, de crianças, de mulheres, com a sujeição dos palestinos civis à fome e à sede, né? Então, a análise é a de que esse massacre nesse hospital, né, colocou as potências que apoiam Israel, especialmente os Estados Unidos, em uma situação delicada e que as obrigará a fazer uma inflexão e a apoiar propostas de, no mínimo, do mínimo, deixar entrar água e comida em Gaza. A gente está falando de água e comida. A gente viu aí os relatos, né, Sheila, do Hassan Rabil, brasileiro, que está em Gaza, que está conversando bastante aqui com a Band News FM, que conversa com outros veículos, que faz vídeos. Ele estava sem água para beber, ele estava bebendo água salgada, né, Sheila? E o alívio dele de quando a embaixada brasileira conseguiu levar até o local água doce, água potável para as filhas pequenas dele, crianças beberem, e ele obviamente também. Enfim, a situação é muito dura. Então o Brasil acha que depois de tudo isso que aconteceu ontem, fica meio, vamos dizer, fica impossível não aprovar alguma resolução que tenha o mínimo de humanidade em relação à faixa de Gaza, em relação aos civis que não tem nada a ver com essa guerra, Sheila. Alguma coisa precisa acontecer, né, Mônica? Porque são tantas conversas e nenhum consenso até aqui, um consenso mínimo. A gente não está nem falando, gente, da abertura da fronteira para a saída de cidadãos. Sejam cidadãos estrangeiros, como os brasileiros, seja saída de cidadãos palestinos que queiram deixar o território. Não, a gente está falando apenas e tão somente de ajuda humanitária chegando, né, Mônica? A questão da fronteira Exatamente. nem está sendo colocada em proposta ali, né, em votação, né? Nem está sendo. Agora, na verdade, existe, claro, que está implícito ali de que é preciso abrir um corredor para a saída de estrangeiros que estão lá, né? A gente pensa, né, quer dizer, a gente viu aquele vídeo do brasileiro, né, de 11 anos, falando obrigada Brasil, eu quero sair daqui logo. Talvez ele tenha essa sorte, esse privilégio, porque ele está sob a proteção do Brasil. O próprio presidente do Brasil ligou para o presidente de Israel pedindo que eles não fossem bombardeados, quer dizer, eles podem ser considerados até privilegiados, né, Sheila, de uma certa forma. E é uma tragédia, né, que se a fronteira for aberta, só possam passar os estrangeiros e os outros tenham que ficar lá para morrer, para passar fome, para passar tudo o que eles estão passando,
mas de fato o Egito não vai aceitar uma entrada massiva de palestinos no seu território, né, de novos refugiados, isso parece que está fora de questão. Mas também está nessa discussão, nesse debate, está a necessidade de se abrirem esses corredores também para a saída de algumas pessoas, Sheila. Sem dúvida. Mônica, ontem você trouxe informação para a gente de que Celso Amorim foi para Barbados, né, para acompanhar aquela assinatura, enfim, de Venezuela e Barbados. Celso Amorim, que tem muita experiência em negociações de grande porte, digamos assim, envolvendo muitos países. Ele, de alguma forma, ainda segue participando dessas negociações envolvendo os países que discutem essa guerra declarada por Israel contra o Hamas? Ele participa disso ainda ou ele está totalmente concentrado nessa outra questão? Eu não falei com ele hoje, né? Então eu não sei nem onde ele está. Todas as vezes que a gente telefona pro ex-chanceler Celso Amorim, a gente fala: o senhor está em que lugar do mundo? E parece uma brincadeira, mas ontem eu telefonei para ele para saber de Israel e Gaza. Eu falei: o senhor está em que lugar? Achando que ele estava em Brasília. Ele falou: estou em Barbados. Eu falei: mesmo? Como assim? Vim para cá, um voo de emergência de última hora, porque a Venezuela comunicou que vai assinar esse acordo entre oposição e governo e nos querem como testemunha. Então ele pegou o avião de última hora. Quando ele foi visitar a Ucrânia, eu me recordo que eu conversei com ele, e ele também, em 12 horas, 20 horas, percorreu a Europa inteira, fez um bate-volta para a Ucrânia. Sabe o que é isso, né? Cara, um bate-volta para a Ucrânia, quer dizer, pegando avião, pegando o trem, pegando o carro, pegando o táxi, até chegar no palácio se encontrar com os representantes da Ucrânia. Isso já tem alguns meses. Então eu não sei nem em que lugar do mundo ele está nesse exato momento, Carla. Mas o que me pareceu ontem é que, de fato, essa questão da Venezuela, em Barbados, foi um intervalo, né, na missão principal dele, que é ajudar, como representante pessoal, né, assessor pessoal do Lula, a ajudar, né, a diplomacia brasileira nesse diálogo. Só lembrando, alguns ouvintes têm questionado, as notícias passam e às vezes a gente esquece delas assim numa velocidade inacreditável, acontece muito com a gente também. Mas muito recentemente, o presidente Lula passou por uma cirurgia grande, e ele tem se mantido mais reservado, né, Mônica, para essa recuperação, só trazendo aqui uma recordação do nosso passado super recente, né? Tem gente questionando, mas cadê o Lula que não aparece e tal? Ele está se recuperando ainda, pelo jeito está se recuperando bem, né? Mas até por isso ele não tem feito tantas agendas públicas assim, né? Mas aparecem fotos e está falando com o mundo inteiro, né? Se não me engano, vocês podem dar aí para me ajudar, mas ele falou com o presidente de Israel, presidente do Egito, presidente do Irã, falou com Deus e o mundo para tentar equacionar essa questão, né? O Brasil está jogando um papel importante, não apenas pela liderança do Lula, né? A movimentação internacional dele, que é fácil, ele tem facilidade para chegar a essas pessoas, mas também porque o Brasil está presidindo temporariamente o Conselho de Segurança da ONU. Então, cabe ao Brasil fazer essas gestões e ele está participando. A gente vê fotos dele lá e tudo, mas de fato ele tem que descansar, né? Isso até para jornalista é difícil tirar folga, né? Carla, eu tirei, em tese, eu ia tirar folga e trabalhei até no domingo, no sábado, enfim, todos os dias, não teve folga nenhuma. Quer dizer, imagine para um presidente da República como o Brasil presidindo o Conselho de Segurança, né? Então a gente nem perguntou mais se ele está bem ou está mal, porque notícia ruim chega rápido. Então ele está bem, está lá falando com todo mundo e se reunindo com ministros e conversando sobre essa questão mundial que nos afeta também, né? Paulo Câmara traduziu muito bem. Lula está em home. Né? É isso, está no home office. Perfeito. Realmente. Mônica, qualquer novidade, claro, você volta aqui com a gente, ou então amanhã nesse mesmo horário. Um beijo, até lá. Até amanhã.